Vida Plena de volta e o convite é para que você participe, independente da sua crença religiosa. Participe do Momento Ecumênico de Orações. Buscar a paz, buscar o amor para a nossa vida, a união familiar. É um assunto universal, todos nós queremos. Por que não dedicar as nossas melhores energias, os nossos melhores sentimentos para promover tudo isso? Ligue pra gente, participe, 0310 07 940 é o telefone para você. Bom, nós sabemos que a adolescência é uma fase interessante na vida de todas as pessoas. É uma transição, na verdade, que acontece da infância até a fase adulta. E essa fase de transição é marcada por muitas mudanças, não só biológicas, hormonais, mas também acarretam todas essas transformações, também interferências emocionais, psicológicas. Por isso que vale a pena nós sabermos como agir para nos aproximarmos do jovem, para garantirmos a união familiar e quais os perigos que nós devemos afastar, como por exemplo da baixa autoestima. É algo importante para destacarmos aqui no programa Vida Plena e é isso que nós faremos agora nessa entrevista, não é isso, Letícia? Isso mesmo, Tamara. A gente vai conversar mais sobre esse assunto. Desafiador tema, né? Você aí em casa tem filho adolescente, sabe que às vezes os conflitos surgem, a gente quer conversar, quer dialogar, muitas vezes a gente não encontra esse espaço. Agora, qual a importância dos pais estarem atentos a sinais com relação, por exemplo, ao que a Tamara destacava, da baixa autoestima? A gente vai conversar sobre esse tema. Se você tiver dúvidas, pode também entrar em contato conosco. O telefone da sua participação é o 0310 07 940. E para tratar desse assunto hoje aqui no Vida Plena, nós estamos recebendo a Triana Portal, psicóloga e psicoterapeuta. Triana, muito obrigada pela presença da senhora aqui no Vida Plena. Obrigada, Letícia. Um prazer estar aqui com vocês. Queria começar conversando sobre de que forma essa questão da baixa autoestima pode prejudicar a vida de um jovem. Olha, de várias formas. A baixa autoestima, ela é construída, né, desde a infância, até chegar à adolescência. Então, a gente não pode dizer que a baixa autoestima aconteça do dia para a noite. Um dia o jovem acorda com baixa autoestima, não é isso? Então, a gente já tem uma criança que cresceu, né, de alguma forma, desconstruindo a autoestima, vamos dizer assim, né? E de que forma isso acaba influenciando no dia a dia? Acontece o embotamento afetivo, então esse adolescente ele vai evitar situações sociais, vai ser aquele adolescente mais quieto, ou ele pode ir para o outro lado, se rebelar, ir para a rebeldia, enfim, para drogas, né, nos casos mais graves. Ele vai acabar utilizando de algum extremo emocional. De algum extremo emocional, ou vai se, como eu disse, né, se retrair, se embotar, evitar as situações, ser uma pessoa tímida, vai evitar os amigos, ter namorado ou namorada, vai ser aquela pessoa mais caidinha, que tem tendência à depressão, né? Ou então se rebela para um outro extremo aí, já mais, de uma forma mais agressiva. A gente sabe que qualquer extremo é prejudicial, né? A ciência, a medicina já mostra, por exemplo, que as situações de depressão não podem ser tratadas como uma situação passageira, devem ser entendidas, devem ser trabalhadas, desenvolvidas para que acabe, porque muitas vezes os danos podem se tornar irreversíveis na vida de qualquer pessoa, seja ela adulta, jovem. Só que a senhora falava, por exemplo, que esse processo de baixa autoestima não acontece de uma hora para outra, né? Muitas vezes a gente tem essa sensação, só porque é adolescente é normal mesmo essa situação. Que tipo de fator faz com que uma criança acarrete, por exemplo, durante não só a sua infância, mas a sua adolescência, provavelmente sua vida adulta, esse processo de autoestima? O que os pais às vezes acabam fazendo ou não percebendo e que causam isso? A questão do vínculo com a família, né? A gente deve sempre ressaltar a importância da família na formação do indivíduo, na formação plena. Então, o cidadão, para ele ter assim, uma base sólida de autoestima, seja de caráter, enfim, em todos os sentidos, tem que haver essa ligação, esse vínculo forte com a família. Então, os pais que prestam atenção nos filhos, sempre que estão ali atentos, eles vão perceber se essa criança sofre bullying, se essa criança
por exemplo, esse é um assunto que eu acho que a gente até deve discorrer, né, mais à frente, mas essa criança, durante a infância dela, os pais têm que estar sempre ali observando, conversando, reassegurando, né, da importância da pessoa, de que a criança é uma criança boa, de que ela é inteligente, de que ela tem o seu valor, que muitas vezes hoje a gente se valoriza muito a questão estética, né, existe assim uma inversão de valores muito grandes, então isso acaba tendo muita cobrança, na verdade, né, existe uma cobrança muito grande em relação ao jovem. Então a criança que ela não tem essa firmeza dentro de si, né, uma base sólida de família, de construção do eu, ela quando chegar na adolescência e precisar lidar com toda essa cobrança, porque é uma época de uma demanda assim, emocional muito intensa. E é uma cobrança que acontece de todos os lados, né? A escola cobra, os amigos cobram, a sociedade exige também. Então, os pais vão exigir que ele se saia bem para a escola, se dê bem na escola, né? Se tenha boas notas, e para ter as boas notas para passar o vestibular, então existe uma coisa externa que é passar no vestibular, ou seja, enfim... Saber o que você vai fazer pro resto da vida, saber o que vai fazer, e esse o saber o que vai fazer, assim, né, se você vai se dar bem nessa carreira que você escolheu, então, assim, as preocupações, elas vão se sobrepondo umas às outras e são grandes, né? Além disso, tem aquela questão, eu tenho que atender o que é vigente atualmente em termos de moda, de beleza, então se a pessoa é mais gordinha, ou se o cabelo não agrada, ou se o nariz é assim, ou se a orelha é de abano, tudo isso para o jovem ele tem um tamanho muito maior. Né? O tempo para o jovem ele é dilatado, as emoções são mais intensas, o colorido é todo maior, então o sofrimento também é maior, né? Essa exigência para um adulto já não é, né? Não tem esse impacto. Não é tão relevante como é na juventude. Exato, não tem o impacto que tem na adolescência. Por isso que, né, um turbilhão de emoções e vem de todo lado. É verdade. E assim, hoje em dia não basta ser uma pessoa mediana. Todo mundo tem que ser bem sucedido, todo mundo tem que ser ótimo, excelente. Em tudo. Em tudo. Né? Então tem que ser bonito, tem que se dar bem na escola, tem que se dar bem no trabalho. Ser extremamente sociável. Né? Ser uma pessoa atraente para as pessoas, simpática. Então você tem que estar sempre em dia com tudo. E é difícil, né? Porque sem dúvida. Não dá para uma pessoa ser perfeita. Conforme, né, vai passando a idade, a gente consegue administrar todas essas exigências. E no caso da adolescência, além de tudo isso, há as mudanças que são naturais, né? Biológicas, hormonais. Então, há essa transformação também do corpo, que é também difícil de lidar com relação a esse processo de autoestima, não é? Exato. Então, as mudanças do corpo, assim... elas têm um impacto emocional, têm um impacto psicológico grande. Você falou dos hormônios. Os hormônios mexem com a cabeça, né? Então, deixa a pessoa... tem oscilações de humor, essas oscilações de humor são somadas essas questões todas que a gente falou, de cobrança social, e aí vem as mudanças. Então, por exemplo, né, a menina, ela observa... A colega, hoje em dia, o que é valorizado? Seios fartos. Então, se ela não tem essa característica, ela já vai se retrair. Né? A autoestima dela já vai ter aí uma machucadinha. Né? Ou então o menino que desenvolve ali mais gordinho, ele já não vai se sentir tão bonito. Enfim. Isso vai acarretando uma série de problemas. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto, inclusive porque a gente sabe que esses problemas acabam gerando, por exemplo, distúrbios, situações muito complicadas e difíceis de serem lidadas, como, por exemplo, bullying, que também surge justamente por essas diferenças que são naturais, né? Não são impedimentos para o desenvolvimento de ninguém. A gente vai continuar conversando sobre esse assunto. E, Tamara, o que me chamou a atenção nessa primeira parte da entrevista é uma coisa que a gente sempre destaca aqui na Boa Vontade TV, que é a importância dessa estrutura familiar. Independente da construção que nós tenhamos em casa, né? Às vezes é uma avó que cuida do neto, às vezes é só a mãe que está ali no ambiente familiar, mas ter esse cuidado, esse olhar para a família,
família, né? Esse ambiente seguro e construtivo é fundamental. Nossa, e eu fiquei pensando justamente nessa questão de que muitas vezes o mais fácil para os pais e para a pessoa que cuida é o criticar. Nossa, como isso pode se tornar muito perigoso, né, para o jovem diante de tantas alterações, de tantas mudanças, não só biológicas, mas psicológicas também. Como tudo é mais intenso, né, uma crítica, ela pode ser levada de maneira muito negativa para o jovem. Por isso que o diálogo é tão importante, por isso que promover e buscar a reflexão, ela é fundamental nessa fase da vida, né? Não adianta você chegar e, olha, você vai fazer desse jeito, porque é assim, porque eu mando. Pronto, acabou. E eu mando. E é importante porque esse processo de diálogo, Tamara, consegue fazer com que até, por exemplo, os processos que precisam ser melhorados, né? Então você precisa, por exemplo, às vezes repreender, às vezes orientar. Claro. Isso vai ser administrado e entendido de uma forma muito melhor. Agora, não adianta começar só na adolescência, Não. né? É o que estávamos conversando aqui também, né? Você, desde a infância, desde que a criança nasce, essa proximidade deve existir, mas não somente como um momento isolado. Então, agora vou chamar você no cantinho, vamos conversar sobre determinado assunto. Não. Muitas vezes, por meio de uma brincadeira, isso quando é criança, mas no jovem, quando num momento de lazer, que você consegue, né, tirar os melhores momentos de conversa. Muitas vezes promovendo no seu lar um momento de conversar sobre assuntos importantes, sobre as leis divinas. A gente sempre, né, deixa como dica a cruzada do novo mandamento de Jesus no lar. O que é isso? Reunir a família diante dos assuntos de espiritualidade ecumênica. Então, para falar sobre problemas sociais também, mas para falar sobre amor, sobre respeito, até onde vai o limite, sobre criticidade. Então, tudo isso desperta essa proximidade que é tão importante nessa fase da vida. A gente tem que promover, gente, esses momentos de conversa, de diálogo, para entender, inclusive, onde que está o problema, né? Porque muitas vezes os indícios de risco, de desafios, são dados pelo jovem. A gente está conversando com a Triana Portal, psicóloga e psicoterapeuta. E, Triana, por exemplo, a gente percebe aí, acompanha sempre na mídia as notícias falando sobre os distúrbios alimentares, por exemplo, que se tornam mais fortes nesse período da adolescência. Os jovens acabam dando indício de que estão indo para esse lado também ou não? Assim, os pais acabam se deparando com a situação de repente? Olha, os indícios, eles podem ser observados, mas é interessante, assim, fazendo aí uma digressão, mas voltando ao que ela estava dizendo, a questão do diálogo. Então, o que acontece? Esses pais estão muito envolvidos com o trabalho, com o corre-corre do dia a dia, e muitas vezes não estão olhando para esses filhos. E na adolescência, o jovem precisa disso. A gente pensa que não, mas talvez precise até mais do que algum momento da infância, porque é um momento assim que tem muitas dúvidas, que são muitas coisas novas, é um medo, eles têm medo, né? Porque assim, é muita coisa que vem assumir uma vida adulta, né? Essa coisa da passagem. Então, esses pais muitas vezes não estão atentos aos filhos. Então não conseguem nem perceber, por exemplo, quando se instala um problema de saúde, eles estão atentos ao trabalho, no corre-corre do dia a dia, ou então percebem esse filho já não como aquele velho conhecido, né? Então, meu filho já não tem mais tanto vínculo comigo, eu vou conversar, ele não faz questão, não quer falar, a mãe é chata, o pai é isso, mas assim, tentar se aproximar desse filho e ficar sempre atento. Então, como que a gente pode perceber, né, um transtorno alimentar se instalando ou acontecendo ali? Então, no caso da anorexia, por exemplo, né, existe um emagrecimento, né, os transtornos acometem mais as mulheres, entre idade de 12, o início geralmente de 12 anos até os 25 anos. Assim, então, eu vou falar no sexo feminino, existem os casos de meninos também, né? Então, mas quando eu falo, eu acabo falando no sexo feminino porque é mais prevalente. Então, essa menina, ela vai evitar situações em que a comida está presente. Ela não vai conseguir, por exemplo, não gosta de almoçar em família. Não vai evitar, não, já comi, né? E começa a exagerar com exercícios. Então, assim, a preocupação muito grande com a aparência. Então, o espelho se torna um amigo muito próximo, né? Então, você vê que aquela menina está constantemente se olhando no espelho, se medindo. A mãe vê que essa criança
que essa adolescente, né, criança aí nessa passagem está emagrecendo. Muitas vezes até a menstruação para por conta de anemia que acaba acontecendo. Então, se é uma mãe próxima da filha, ela consegue perceber sim. No caso da bulimia, né, então há uma ingestão grande de alimentos e posteriormente a pessoa provoca o vômito. A bulimia vem normalmente associada também com um processo de ansiedade muito forte, né? Às vezes a pessoa quer descontar a ansiedade nesse processo de alimentação, então come compulsivamente e acaba se sentindo depois culpada por tudo aquilo, né? Mesmo a anorexia e a bulimia, os transtornos, eles têm a base da ansiedade, né? A ansiedade é o perigo de hoje em dia, né? Eu acho assim, que é o que começa todos os transtornos, de um modo geral, vem da ansiedade. Por isso que não dá para olhar isoladamente, né? Como um processo só médico, biológico, mas tem que olhar também o psicológico, né? Todas as questões juntas. Começa na cabeça, né? A ansiedade, ela vai daí depois transformando isso num problema, né? Psicológico, psiquiátrico, médico, assim, e o tratamento, né? A gente fala, como que a gente vai tratar a anorexia,